E sobre a ausência desse documento chamado de Análise de Responsabilidade Técnica, agora eu vou conversar com o Eduardo Ramires, ele que é gerente regional de Curitiba do CREA Paraná e vai trazer informações sobre esse documento, que também é chamado de ART. Eduardo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Voz. A primeira pergunta que eu faço, ela é muito direta exatamente porque algumas pessoas questionaram a ausência desse documento e se o estabelecimento poderia, então, abrir as portas sem a apresentação desse ART. Sem esse documento, o estabelecimento estava irregular, ele poderia funcionar sem essa análise de responsabilidade técnica? Seja bem-vindo ao Voz. Olá, PR, boa tarde a todos. Agradeço inicialmente pela oportunidade de estar participando aqui com vocês para a gente poder esclarecer aí exatamente toda a competência do CREA, nesse caso, né, diante aí do acontecimento do acidente, e até mesmo antes dele, né, como parte da nossa fiscalização como um todo, né, de forma geral aí em atividades de engenharia e agronomia. Bem, a anotação de responsabilidade técnica, ela é a representação oficial, né, ela é a formalização de um contrato escrito ou verbal. E a ART, né, que a gente chama aí a sigla, ela é um documento obrigatório perante o CREA. Tá? Então, para essa obra, né, para essa construção, enfim, assim como para todas as outras atividades aí de execução de obras, prestação de serviços, né, de engenharia ou de agronomia, é necessário o recolhimento, né, o registro dessa atividade aqui perante o CREA por meio da ART. Quando a gente cita, ela é sim um documento obrigatório, né, como eu falei, uma formalização. Porém, a falta dela, né, a ausência dela, caracteriza uma irregularidade perante o CREA, mas não impede a continuidade, né, a execução daquela obra ou a prestação do serviço. Né? Essa é uma situação que, quando constatada pela nossa fiscalização, ela é apontada, né, para o responsável, para o proprietário, para o profissional. Ela faz parte aí de um processo interno que corre aqui dentro do CREA e que vai, eventualmente, aí, caso ela não seja regularizada, vai acabar implicando, né, em alguma penalização para os envolvidos, tá? No caso, para o profissional, né? Inclusive, ontem o CREA esteve aqui na cidade de Pontal do Paraná, foi até o local onde esse supermercado infelizmente desabou. Já é possível trazer algum cenário do que pode ter ocasionado nesse desastre? A gente sabe que é um estudo muito minucioso, requer tempo, até mesmo a questão de chegar a um laudo junto com as autoridades que também que fiscalizam essa estrutura e que também fazem uma perícia lá no local, mas já é possível determinar o que pode ter ocasionado esse desastre, Eduardo? Sim, essa, Pierre, é até uma questão bem importante da gente esclarecer também, né, de que por parte do CREA, né, seguindo aqui com a nossa competência, nós realmente fomos até o local, né, o agente fiscal aqui, com toda a atribuição, enfim, todo o conhecimento e todo o preparo para fazer essa coleta de dados e informações e que vão resultar na elaboração de um relatório circunstanciado aqui por parte do CREA. Porém, a finalidade, o objetivo principal desse relatório não é apontar as causas, né? Nós não temos, né, essa competência enquanto órgão regulamentador e fiscalizador das profissões de apontar uma determinada causa, né, para essa tragédia. Esse relatório ele vai servir aqui internamente para que a gente possa definir aí, eventualmente a responsabilidade do profissional, né, um eventual desvio aí da conduta do nosso código de ética profissional. Tá? E para isso a gente vai levar em consideração também todo tipo de informação, laudos, aí, conclusões que forem emitidas por cada um dos órgãos envolvidos no atendimento. Então, eu vejo aí que a definição da causa em si vai caber, possivelmente, à polícia técnica, né? E essa informação vai fazer parte do nosso processo aqui, dentro da nossa apuração de responsabilidades, mas não aí numa forma de fazer a caracterização técnica das causas, né, do episódio. Você tocou num ponto muito importante, que é essa diferenciação das funções
nesse momento de análise do acidente, né, dessa tragédia. Quem de fato vai determinar então o que aconteceu para que aquela estrutura desabasse vai ser a polícia técnica, vai ser essa perícia que já está sendo realizada desde as primeiras horas pós os resgates. E no caso então do CREA, é para saber se de fato o engenheiro responsável pela obra, se ele agiu conforme o código de ética da instituição, conforme então tudo que ele deveria ter aplicado, se é que ele realmente teve esse trabalho direto na obra, a fiscalização também da execução da obra. Então, são trabalhos distintos nesse momento, mas que se relacionam porque há esse diálogo entre o CREA e também a perícia, né? Perfeitamente, Pierre. Essa é o nosso compromisso, né, de interação, aí, de compartilhamento de informações entre os órgãos, para que cada qual, né, dentro da sua área de competência, enfim, a sua finalidade, possa aí apurar as responsabilidades, enfim, elucidar todo o caso, né? Então, basicamente seria isso aí da nossa parte, e acho que é importante a gente destacar também de que, independente do que vai acontecer daqui para frente, né, diante do acontecimento do acidente, né, dos envolvidos aí, os nossos processos anteriores, né, da irregularidade que havia sido constatada, dessa fiscalização documental, né, e que apontou ali a ausência da respectiva ART à época, esses processos também eles vão seguir aqui o seu rito normal, né, podendo aí resultar, enfim, na definição de infrações ali, independente da ocorrência ou não desse acidente, né. Esse é o nosso rito processual convencional aqui e que se aplica, é resultante, né, de qualquer ato aí de fiscalização do CREA. Só para a gente finalizar, o CREA, ele tem autoridade para poder interditar a estrutura? Porque, inclusive, analisando as imagens, claro que ninguém é técnico, ninguém aqui é da área, mas analisando as imagens, aparentemente, de forma visual, você percebe algumas situações onde pode, para o leigo como eu, apresentar um certo risco de novos desdobramentos lá, de novas estruturas acabarem caindo também. O CREA tem a autoridade para poder interditar o local, interditar a estrutura? Não temos. Essa não é uma das competências, né, aqui do CREA enquanto conselho profissional, né? Então, durante, né, a atividade de fiscalização, enfim, nas várias obras, né, a construção civil é um excelente exemplo, nós ficamos aí restritos àquilo que é da nossa competência, aquilo que está dentro da nossa alçada, que é essa fiscalização documental e da identificação aí de eventuais irregularidades, justamente no sentido de despertar a importância, né, a necessidade ali do envolvimento de um profissional devidamente habilitado, né, regular, né, um profissional, uma empresa regular aqui perante o CREA, com o objetivo não apenas aí, é claro, de regulamentar as profissões, mas sempre, né, com a expectativa de estar atuando em defesa da sociedade. Eduardo, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Voz. Foi uma entrevista muito produtiva e eu tenho certeza que vai auxiliar e muito nesse momento em que o público de casa procura respostas sobre essa que é a maior tragédia da cidade de Pontal do Paraná. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, uma boa tarde. Um abraço, até mais. Portanto, Tony, uma entrevista importantíssima, principalmente porque traz alguns esclarecimentos que nós, leigos e que noticiamos o caso, precisamos saber, né? O primeiro deles é que a ausência daquele documento, a RT, né, não é um documento que impedia a abertura do local. Não é um documento que tem necessariamente relação com o acidente. Na verdade, não. Tem, sim, uma questão burocrática e o engenheiro responsável por assinar esse documento, ele vai responder internamente no CREA pela ausência dele, mas que não tem relação alguma, então, com a queda do estabelecimento na cidade de Pontal do Paraná. E nós entendemos também que não é o CREA que vai fazer essa fiscalização que está todo mundo esperando. Exato. O que foi que de fato aconteceu? Por enquanto, leigo também totalmente, mas eu acho que por enquanto o responsável pela obra é o engenheiro. Sim. Né? Ele é o cara que tem que, não, eu mandei fazer isso, fizeram isso. Engenheiro em conjunto com a construtora. Exatamente. E com os responsáveis tem que ver pela que tipo de material que foi levantado, porque a empresa já falou, mas nós fizemos inúmeros prédios, nunca caiu, mas esse caiu. Eu acho que é um trabalho, Tony, nesse momento,
para entender primeiro onde aconteceu esse erro, né? Primeiro identificar onde aconteceu para depois identificar o porquê ele aconteceu, né? O erro é da construtora, o erro é da executora do projeto, o erro é do engenheiro, os profissionais que atuaram lá na construção, eles se equivocaram, a instalação elétrica e hidráulica, o erro veio de um sobrepeso que não foi calculado pelo engenheiro. Quando descobrir o que ocasionou o acidente, aí vai ser possível identificar quem é o responsável por esse acidente. E aí, a partir desse momento, sim, chegar a essa conclusão e, quem sabe, dar uma resposta à sociedade, que é o que aconteceu, quem é o responsável e como será feito esse trabalho de, quem sabe, punição, investigação, enfim, processo, aí só o tempo dirá. Sem dúvida nenhuma. Vamos acompanhar com responsabilidade. Exatamente, Tony. Obrigado.